Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura e o evangelho de hoje, eles se iluminam um ao outro. Olhando para os dois, nós teremos uma compreensão mais profunda de ambos. Na primeira leitura, nós vemos esse relato tão conhecido nosso a respeito da Torre de Babel, da construção desta cidade, no meio da qual uma grande torre, uma alta torre, tinha sido construída, estava sendo construída. A tradução dos 70, a tradução grega desse texto, né, do livro do Gênesis, traduz Babel por Babilônia, reconhece na construção desta cidade, que tem no centro uma torre, reconhece nela a construção da cidade da Babilônia. E vários padres da igreja se dedicaram à interpretação desse texto. Ele foi muito lido pelos padres da igreja. São João Crisóstomo, por exemplo, ele diz o quê? Que os fundadores da Babilônia, aqueles que a quiseram construir, tinham intenções orgulhosas e ambiciosas no seu coração. Por isso que Deus não abençoou. Como as intenções eram más, Deus desceu à cidade e dividiu as línguas. Porque vocês ouviram aqui, estamos no capítulo 11 do livro do Gênesis, no versículo 4, que eles dizem: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim seremos famosos, ficaremos famosos. Existem traduções que vocês vão encontrar, quer dizer, a tradução original também dá a possibilidade de você dizer, de você interpretar: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu, e aí nós teremos um nome. Isto é, seremos famosos. A ideia é essa, mas existe esta possibilidade de interpretação, uma interpretação mais literal, e nós teremos um nome, seremos conhecidos. Pois bem, então como esta era a intenção, e a intenção era má, Deus não abençoou a construção daquela cidade e dividiu as línguas. Santo Agostinho diz que com a construção daquela torre, eles queriam desafiar Deus. Por quê? Porque na mentalidade antiga, as divindades moravam no alto do céu, e construir esta torre alta era chegar a Deus pelas próprias forças, ser Deus sem Deus. Essas torres, no mundo antigo, eram chamadas de zigurate. Então Santo Agostinho diz que aquela torre era exemplo do orgulho do homem. Ele queria se afirmar diante de Deus. Ele queria ser Deus sem Deus. Ele queria encontrar a própria realização à sua maneira e pelas suas próprias forças. E por isso Deus divide as línguas. Então aqui o pseudo Dionísio vai dizer a mesma coisa, ele afirma: eles querem eles mesmos construir a sua própria salvação. Então vocês vão encontrar vários padres da igreja que vão ver nisso daí uma manifestação do orgulho do homem. E é exatamente, meus santos, aqui que nós encontramos o ponto de encontro entre a primeira leitura e o evangelho. Deus não pode permitir que isso vá à frente, porque a vocação do homem está não no querer salvar-se a si mesmo, à sua própria maneira. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser a todo custo salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do meu evangelho, vai ganhá-la, vai encontrá-la. Aqui, meus irmãos, nós vemos que nosso Senhor nos apresenta um caminho
que não é fácil. Por quê? Porque todos nós trazemos em nós o instinto de autorrealização. Nós queremos nos realizar, nós queremos nos afirmar. De alguma maneira nós podemos interpretar aqui sem nenhum problema, nós queremos o tempo todo salvar a nossa vida. Mas nosso Senhor diz que a salvação da nossa vida consiste exatamente em perdê-la. Que a nossa realização consiste em exatamente não buscá-la. Que a nossa afirmação consiste exatamente em não buscar em nada se afirmar, mas buscar somente a afirmação de Deus, a vontade de Deus, a realização do reino de Deus. Se isso eu buscar, se assim eu fizer, eu vou me encontrar. Porque, meus irmãos, o que é que essa cidade estava fazendo? Senão aquilo que naturalmente, por causa do nosso pecado original, nós agimos assim, naturalmente buscar a sua realização como cidade. Nós temos que ter consciência de que nós, porque marcados pelo pecado, naturalmente, se nós quisermos ter uma vida simplesmente natural, nós nunca compreenderemos o Evangelho. Se nós quisermos ter uma vida simplesmente natural, nós vamos buscar constantemente a nossa autoafirmação, a nossa segurança, salvar a nossa vida, porque esse é o nosso instinto. Todo animal busca isso, se autoafirmar e se preservar, se poupar, se salvar constantemente. A lógica do Evangelho só entrará na nossa mente e no nosso coração por graça de Deus. É uma realidade sobrenatural. Se vocês pararem um pouco e olharem para a própria vida, vocês vão ver que constantemente nós precisamos, se nós queremos entrar no caminho de Deus, nós precisamos fazer esforço, violência para entrar na lógica do Evangelho, perder-se, deixar-se, colocar-se de lado, aceitar a morte, aceitar que um outro seja, que um outro se ponha, seja este outro Deus ou uma outra realidade, uma outra pessoa, por causa de Deus. Por quê? Mas por que Deus, Ele isso apresenta? Porque, meus santos, esse é o caminho do amor. Não existe amor verdadeiro sem negação de si mesmo. Não existe amor verdadeiro sem morte. Não existe amor verdadeiro sem o desejo de se perder. Se isso se aplica entre as pessoas, eu não amo ninguém, se por ninguém eu estou disposto a sofrer e a morrer, a me renunciar, a renunciar à minha vontade, muito menos a Deus. Então nosso Senhor nos apresenta o caminho do amor. Quem estiver disposto a por amor a mim e ao Evangelho perder-se, este vai verdadeiramente se encontrar. Quem estiver disposto, por amor a mim e ao meu Evangelho, renunciar à sua vida, este verdadeiramente a encontrará. Quem estiver disposto a se deixar guiar, não pelos seus instintos, pelas suas vontades naturais, pelo seu desejo de autoafirmação, de autopreservação, mas quem estiver disposto a se deixar guiar pelo amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, este alcançará a vida eterna. Porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Quando nosso Senhor veio ao mundo, Ele não veio ao mundo para ser famoso. Construamos, façamos para nós uma cidade, uma torre cujo cimo atinja o céu, e assim seremos famosos, e assim faremos um nome. Jesus Cristo não veio à terra para fazer um nome, para ser famoso, mas eis que venho para fazer a vossa vontade. Jesus Cristo não veio à terra para salvar a própria vida, mas para perdê-la. Jesus Cristo não veio à terra para se autorrealizar. A gente usa até uma linguagem bonita na psicologia,
quando a gente quer, não que esta linguagem seja inadequada, mas a gente às vezes a usa querendo justificar o nosso egoísmo. Eu preciso me realizar, eu preciso encontrar minha realização. Pois bem, a realização do Filho era fazer em tudo a vontade do Pai. E aquilo que foi válido para Jesus é válido também para nós. Nosso Senhor não procurou se exaltar a si mesmo. Ele não construiu uma torre para alcançar a vontade de Deus, mas ele se rebaixou. E ao rebaixar-se, ele foi elevado. E ao rebaixar-se, ele recebeu um nome. Não é assim que São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, que diz, capítulo 2, que diz: Jesus Cristo se humilhou e tornou-se obediente até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou e deu-lhe um nome acima de todo nome. Na cidade de Babel, eles se exaltaram para ter um nome. Jesus Cristo se humilhou, e porque se humilhou, recebeu um nome maior, mais digno, mais alto do que todo nome. Nome este diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Percebem aqui a relação da cidade de Babel, que queria ter um nome por suas próprias forças, movida pela sua maldade e pelo seu orgulho, e Jesus, que se rebaixa e aceita em tudo a vontade de Deus até a morte, e exatamente porque se rebaixou, recebeu um nome maior do que todos os nomes. Filipenses capítulo 2, versículo 9: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Então aqui, meus irmãos, nosso Senhor, Ele trilhou um caminho que deu certo e nos apresenta a nós este caminho que dá certo. A decisão é de cada um. Não existe, é verdade, um caminho fácil, mas existe um caminho certo. E é este caminho que nosso Senhor nos apresenta. Quando nós nos colocamos de lado, quando nós colocamos a nossa vontade de lado, quando nós colocamos até mesmo os nossos projetos de lado, quando nós colocamos as nossas vontades de lado e resolvemos fazer em tudo, no nosso dia a dia, buscar em tudo fazer a vontade de Deus. Verdade, neste mundo nos perdendo, neste mundo de alguma maneira nos frustrando para encontrar depois a verdadeira realização. Que o Senhor nos conceda esta sabedoria e retire dos nossos corações todo medo que nos faz vacilar numa entrega maior e mais generosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.